Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa nos domínios da mediunidade, que vai ao ar toda segunda-feira. Já tem aí quase 3 anos, hein? Estudando esse livro maravilhoso, Os Mensageiros, aqui na Estação da Luz Tavares. É o Web Rádio Estação da Luz. Este é um programa espírita, né, nos domínios da mediunidade. E já aqui nós estamos hoje com os nossos queridos irmãos, amigos. Bom dia, Nilza, querida. Tá sem som, meu amor? Peraí, vou botar som aqui. Pode falar. Oi, bom dia, Miriam. Bom dia, meu querido amigo. Hoje todos nos tornamos grandes e queridos amigos. E aos que nos ouvem, que nos assistem, meu carinho e o meu desejo que estejam em paz. Isso. Bom dia, Mauri, querido. Eu estou vendo que estamos aqui numa boa sintonia, né? Estamos todos muito bem, começando a semana com essa atividade aqui, Sim. Né? Suscitando só coisas boas pela frente. Então eu fico também muito feliz de estarmos nessa sintonia, nessa tarefa, eu diria nessa doce tarefa. Vamos em frente. Isso, muito bem, muito bem, muito bem. Então, hoje vamos para iniciar o nosso bate-papo. Vamos, então, como sempre, iniciar o nosso estudo pelo capítulo 27, o caluniador, e selecionamos, então, do Livro dos Espíritos, o capítulo 12, o item 1. Eu hoje vou ler, tá bom? Pode ser? Sim, claro. A gente não combinou. Nós nunca combinamos. Você pega de calça curta. E a gente se entrosa, né? É bom. Então, tá lá no item 1 deste capítulo 12, retribuir o mal com o bem. Aprendeste do que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que estás no céu e que faz
se levantem o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazeis como outros tantos os pagões? Mateus 5, 43 e 47. Então, vamos orar, meus queridos amigos, para que o Pai de infinita bondade possa estar junto de nós nessa nossa empreitada de tentarmos fazer o nosso melhor. Deixa eu buscar aqui o Pai amantíssimo, para que a gente possa, o bom pastor, né? Não. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, de justiça e de amor, ampara os nossos propósitos de melhoria, Senhor, e que todos aqueles que se encontram com os nomes nas nossas listas aqui na web Estação da Luz possam também receber esses eflúvios que caem sobre nós de amparo, de harmonia, de saúde. Abençoe os nossos propósitos e que esse material possa chegar em muitos, muitos corações necessitados, que somos todos nós, de Ti, Senhor. Abençoe os nossos propósitos e esteja conosco sempre. Graças a Deus. Então é isso, meus amigos queridos. Na semana passada, e hoje eu estou com o falador aberto, vocês têm que me cortar, entendeu? Nós falamos, então, que o Paulo é uma pessoa que está meio enlouquecida, mas o Aniceto vai explicar para André Luiz e Vicente o que acontece com aquela alma. E ele diz uma frase que eu achei muito interessante, eu destaco. Ele falou assim: toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os irônicos, os perturbadores que não registram a dor são mais dignos de piedade, por permanecerem botados em estranhas rigidez do entendimento. Eu achei isso tão interessante e achei que a gente podia começar desse mote aí, porque eles ficaram, caramba, o que está acontecendo? E aí o André Luiz viu, né, que fenômenos estavam ali acontecendo com aquela pessoa. Então, a Mauri gostaria de iniciar aí conosco? Até coloquei ele lá em cima, tá vendo? Vamos lá. Observando, porém, que os vultos de Ismália e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrer a curiosidade e interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador, perguntando: como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Sim. Você podia dizer para a gente quem são esses aí, o Alfredo, esse Ismalha? Olha, Para quem Ismália nunca ouviu dizer nada sobre esse nosso livro, né? são os protagonistas da nossa história nesse ponto, né, da análise. A Ismália é a grande mentora de Campo da Paz, né, um espírito elevado que atende ali mensalmente, ela socorre de forma regular, faz esse trabalho ao seu antigo, né, conviva, né, o seu antigo companheiro de jornada e em Campo da Paz. Então, é um ponto de socorro, é um ponto de acolhimento, e todos esses espíritos que têm ali a sorte de serem recolhidos, né, de serem socorridos em Campo da Paz, são acolhidos essencialmente lá no topo do socorro está a Ismália, né, esse espírito evoluído.
Então, dê bom dia às nossas amigas que sempre estão estudando juntos. Meninas, vocês têm que vir para cá. A Alvanira, sim, a Alvanira ela já está cheia de tarefas, né? Já foi convidada, mas ainda bem que ela está cheia de tarefa. É. Como diriam nossos pais, dessa vez passa. E a Francisca também, que está aí com a gente. Sem dúvida. Bom dia, lindas. Sempre conosco aí. Com a gente. É muito legal isso. Né? Então, fiquem à vontade para compartilhar, para curtir e pode participar, viu, gente? Participa, porque esse trabalho é feito a muitas mãos, né? E a gente está aqui para a gente aprender junto, né? Então, querida Nilce, você pode continuar aí, minha querida? Posso sim. O livro dos Espíritos, a calúnia é vista como uma ofensa grave, uma forma de agressão verbal que afeta a honra e o bom nome de alguém. A calúnia é frequentemente praticada por espíritos ou indivíduos que estão presos em estados de ódio, inveja e ciúme. A doutrina espírita ensina que a calúnia é uma manifestação da falta de amor e compreensão, e que o perdão e a compaixão são as melhores armas contra ela. A gente está explicando primeiro o que seja, porque o título desse capítulo é O Caluniador. Portanto, sim, a gente precisa primeiro saber o que é a calúnia, para a gente saber o que vai acontecer aí. E aí as pessoas vão falar, ué, por que está falando de calúnia? Ah, então precisa você pegar o seu livrinho e ler um pouquinho mais sobre esse capítulo. O Paulo está meio louco, meio dementado, né? Ele está meio estranho. Então, eles estão aprofundando o conhecimento, porque a gente sabe que o pensamento da gente, ele vibra. E está nas memórias do Paulo, a Ismália e o Alfredo. É. E aí os meninos ficaram meio, né? Por que isso? Por que isso está acontecendo, né? E o que o caluniador, o que a gente pode fazer pelo caluniador, né? A gente vai crucificar ele? A gente vai matar ele? Ah, vamos, né? Então a gente vai pegar ele, vai matar. Né? Mas se a gente sabe que não existe a morte, né? Então eu trouxe aí o Código Penal da Vida Futura, alguns pinceladas, porque às vezes a gente não percebe que todos são necessitados de piedade, todos, porque Deus se apieda da gente também, porque todos nós ainda estamos nesse processo de amadurecimento espiritual, né? Então, às vezes, eu falo mal do outro, mas eu nunca vou dizer para as pessoas que eu falo mal dos outros, né? Eu vou lançar uma calúniazinha aqui, ninguém nem vai saber, né? Então, né, Nilza? A gente tem que ter esse olhar mais em cima dessa questão, né? No caso do Paulo, eu entendo que toda a dor dele é a sua consciência reclamando da leveza da vida, porque ele foi muito cruel com o Alfredo e Ismália, não é? Ele agiu muito distante das leis divinas quando ele entendeu que poderia fazer o que fez e que ele teria recompensas, quando, na verdade, ele só teve dor por todos os erros que ele cometeu, pela calúnia que levantou, não é? Contra pessoas de bem, que é o caso de Alfredo e Ismália, que naturalmente tem as suas dificuldades, como todos nós, mas
a forma como Paulo tratou de tudo isso, realmente, eu fico pensando que foi cruel para ele mesmo, pela dor do remorso que ele apresenta, não é? Mesmo já estando no mundo espiritual. A questão do remorso e do arrependimento, eu acho até que merece um estudo qualquer dia, porque é muito diferente uma emoção da outra, mas tanto uma como a outra traz muita dor para quem a sente. É isso. A gente passa pela existência precisando abrir portas, né? E com a calúnia, a difamação, oportunidades são suprimidas, né? Portas são fechadas. A gente depende, né? Papai do Céu nos dá aí 100 anos de vida, de 100 anos de oportunidades, e existem portas que são necessárias que estejam abertas, né? Que elas estejam ali prontas para que a gente possa usufruir da existência, da oportunidade, seja de sofrimento ou não, mas precisamos desfrutar da oportunidade. E a calúnia e a difamação, por vezes, né, é uma sequência de portas se fechando que podem atrapalhar, sim, a existência. Isso sem falar na maldade de onde ela parte. Então, é necessário, certamente, ter consciência disso, e nada mais adequado do que trazer aqui o Código Penal da Vida Futura, né? O significado disso, a consequência de quem faz isso, e certamente, se as dificuldades foram criadas, valerão para o ofendido, para o prejudicado, lutar, né? Fazer a sua parte. Então, avançar esses conhecimentos, esses enfrentamentos, tanto aquele que tem a prática, quanto mais de fechar portas para os outros, né? É preciso entender que existe um caminho natural contrário. Nós, né, junto com o sol, junto com tudo que nos mostra a natureza, diariamente renovamos as oportunidades. A encarnação e todos os acessos, todos os caminhos, todos os processos pedagógicos, né, constituídos para que a gente possa usufruir, foram colocados. Quem pode fazer o contrário? Então, é um valor que, quando está ausente, né, essa consciência do que pode causar, traz, sim, muitos prejuízos. Como tantas outras coisas que trazem prejuízos, às vezes, irreparáveis, como um suicídio, por exemplo. A reparação é complicada. Então, suprimir oportunidades está na contramão do que estamos aqui fazendo, né? Estamos buscando exatamente oportunidades, convívio em sociedade, somos expostos, expomos as nossas limitações, servimos de balizamento do que se presta e o que não se presta para a existência. Enfim, a difamação, a calúnia, ela está contrária à lei da natureza, além de ser uma tremenda falta de caridade, né? Exatamente. Isso só para fazer uma análise superficial da coisa, uma consequência imediata do que acontece, né? Isso. Então, continuando aqui, eu peguei alguns itens, alguns tópicos desse Código Penal da Vida Futura, porque a gente acha que no Código Penal da Vida Futura a gente vai sofrer eternamente, vai ter aquela questão que é o início do nosso capítulo, que ele faz uma comparação com aqueles que estão dormindo, com aqueles que os que dormem e os loucos, né? Ele faz uma pequena comparação desses dois, mas todos nós, se tivermos o arrependimento, conquanto seja esse primeiro passo que a gente dê para a nossa regeneração diante das leis, né? Diante das leis divinas, não é diante do outro, né? Que a gente fala, vou fazer a mesma coisa com o outro, né? Se eu matei ele, eu vou morrer
com ele? Porque é uma fala de Jesus, né, inclusive. Aquele que matar pela espada perecerá. Mas eles veem isso literalmente, né? As pessoas, quando leem não como uma metáfora, né? Então, não basta, ele diz aqui que é o primeiro, então não basta por si só o arrependimento, precisa ter a expiação e precisa ter a reparação. E aí é que a porca torce o rabo, não é isso, Nilza? A porca torce o rabo, porque a gente não quer, a gente bom, eu te perdoei, pronto, não passo nem pela mesma calçada que você passa, né? Então, arrependimento, expiação, reparação, constituem, então, essas três condições necessárias para apagar os traços de uma falta, de uma única falta. Jesus mesmo nos falava que devíamos perdoar não 7, mas 70 vezes 7 cada falta. Isso dá 700 e não sei quantas vezes. Caraca, já até esqueci qual foi a falta. Imagina. Pois é. Eu penso que sentimento está motivando a criatura a cometer a calúnia, por exemplo, não é? É maldade, como disse o nosso amigo? Sim, mas ali eu entendo e vejo que há muito orgulho, não é? Muito vaidade também está impregnada naquele coração. E a criatura, ela sente que precisa tomar alguma providência para aquietar sua alma inquieta por alguma coisa que não gostou, ou que deseja, ou que tem um planejamento para alcançar aquilo que gostaria, não é? O arrependimento, eu penso sempre na história de Pedro, que negou Jesus, arrependeu-se profundamente, mas levantou tua moral e foi abrir a casa do caminho em nome do Cristo. Diferente de Judas Iscariotes, que teve um profundo remorso e agiu contra si mesmo quando decidiu suicidar-se. Como lembrou bem o amigo ali, sobre a questão do suicídio, que é muito grave. Não importa o que seja, né? A situação que se vive, o suicídio é a pior das decisões. Então, nós vamos entendendo que o arrependimento é importante, sim, porque vai trazer até um pouco de leveza para o coração, diferente do remorso, que aprisiona a criatura na sua própria, no seu próprio arrependimento, a sua dor, enfim. E depois, vencendo a si mesmo, vai reparar erros, vai consertar, não é? As questões que agiu realmente muito distante das leis divinas. Daí o sofrimento, não é? Daí a O arrependimento, como você está trazendo aí, eu trouxe esse segundo parágrafo, suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho de reabilitação. Sim. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Pois é. É isso aí. Então, O que seguindo aí gente... o nosso texto, Nilce. Sim. Você consegue ler? Consigo, sim. Antes, porém, que pudesse expressar maiormente o espanto que me dominara, Aniceto ajuntou. Já sei, admira-se da presença de Ismália e do seu marido. Aqui está que eu não estou entendendo. Nas reminiscências. Está faltando uma palavra. Nas reminiscências do enfermo. Ele está dizendo aqui, não é? Que estava admirado
por ter na consciência de Paulo a presença de Ismália e Alfredo, não é? Isso aí. Como a Mauri falou, Ismália e Alfredo são. O Alfredo é o coordenador do Campo da Paz, e Ismália é um espírito já superior, Sim. que vem uma vez ao mês na colônia para vê-lo, para ajudar no trabalho que ele estiver, incentivando ele a se melhorar. Você veja o quilate dos espíritozinhos que estão ali na reminiscência do Paulo. Tchan, 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 tchan. O que será, então, ante isso? Mas eu acho que o que causou mais admiração em André Luiz e Vicente é justamente por isso, né? Pela moral de Alfredo e Ismália. Deles, como eles os viram, e aí, de repente, ele está na memória de uma outra pessoa que está doente, que está O que eles enlouquecida. estão fazendo no pensamento de Paulo, né? Por que estão ali? Eu me lembro quando eu li, eu também fiquei assim, falei, nossa. Aí você recorda o fato, né, a história lá atrás, e está justificado, porque eles estão no pensamento de Paulo. Bem isso. A Mauri poderia retomar aí nosso texto? Vamos lá. E ante a minha perplexidade, continuou. Lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. O rapaz era terrível, né? Ele era bem, bem danadinho, afeito à calúnia e desconstruir as coisas para as pessoas, né? Ele foi um daqueles treinadores que a gente tem, né? A gente tem muitos personagens, né, que vêm assim provocar a gente, treinar a gente, né? Principalmente aqueles que fazem a descarga de adrenalina e para as células erradas, para os lugares errados, e a gente tem que colocá-las todas de volta, né? Como tem gente que provoca, né? Esse Paulo era danadinho. Isso. E infeliz, né? E infeliz, muito infeliz, eu acho. Pode continuar, Mauri. É importante trazer isso aí, né? Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, nesse trecho aqui do Evangelho, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Olha, né? A colheita é obrigatória, né? É isso. Se a pessoa ele tem raiva, ódio da felicidade do outro, né? Ao invés de procurar a sua e trazer essas pessoas, e ele acha que não está fazendo errado. O interessante é que aquele que está fazendo, né, a calúnia, engendrando os de lá e para cá, né? Ele poderia auxiliar muito mais de uma outra maneira a existência do próximo, né? Se colocando, talvez, como dizia Jesus, né? No lugar do outro, né? Poderia até suavizar um pouquinho mais a existência, não fazendo essas coisas, né? O rapazinho, como disse mesmo a Mauri, não era mole. Ele carrega o mal que é o próprio remédio para ele. Pois não é? E continua o nosso querido amigo Aniceto a falar com os meninos, né? Ele diz: observando Ismália aflita e Alfredo desesperados nas recordações do Paulo, vemos a imagem criada pelo caluniador para os seus próprios olhos, né? Então, ele ali está com uma característica muito interessante de culpa, de culpado, né? Ele se autopune, né? Então, a culpa, eu achei interessante trazer um pouco sobre isso,
porque muitos de nós, nas condições onde nós ainda estamos, nos culpamos por quando a gente cai a ficha, né? Tem uns que não cai a ficha, nunca. Cai nunca. Vai ter que sofrer um pouquinho mais. O estertor da lei vai ter que dar um jeito, né? Mas aí a culpa pode ser vista como uma forma de autoobsessão, uma fixação mental que leva à reflexão sobre erros e decisões do passado. Então, essa fixação pode se manifestar como uma obsessão, como um pensamento repetitivo e intrusivo sobre culpa. Ele está sempre ali pensando naquilo, ele sempre está. A calúnia que ali está. E aí eu trago de novo mais alguns trechos do Código Penal da Vida. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. É para alertar as pessoas que a gente acha que lá nós vamos ser anjo. Vai morrer e vai virar anjo. Né? Vai todo mundo virar anjo. Vai um dia. Até encarnado vai virar anjo. Né? Não é a desencarnação que vai fazer com que a gente seja diferente. Nós só mudamos a indumentária, né? Nós só mudamos a indumentária. O perispírito, nós estudamos bastante sobre ele em alguns episódios passados sobre o perispírito. Se você perdeu alguma das nossas aulas anteriores, vai lá que a coisa está muito bem feita, muito bem argumentada, né? Nós estudamos bastante sobre isso, como impregna a nossa existência, né? O perispírito vai ficando todo marcadinho com aquilo que a gente vai fazendo na vida, né? Então, a situação do espírito no mundo espiritual não é diferente daquela que é. Aqui a gente está plantando e lá também a gente continua plantando. Então, é uma sequência, vamos dizer assim, né? Dessas situações, né? A gente vê aí a situação do Paulo, a do criminoso que ainda está em processo de arrependimento, ainda está com grande confusão mental e atitudes enlouquecidas normalmente, tanto que vive confinado em um quarto separado dos demais. Veja como o Vicente, o Aniceto convidou os dois para irem com ele num outro lugar, porque eles estavam num salão, não sei se vocês lembram. Sim. Eles estavam, depois do término do trabalho, eles estavam num salão em conversações amistosas, amorosas. E o Vicente, tem uma lição para vocês. E aí retirou eles dali e foram para esse quarto ver o Paulo. Né? Então, é tão interessante isso que me ficou assim, ficou martelando na minha cabeça. Por que ele está separado dos outros? É porque a loucura dele deve ser contagiosa, será? Eu fiquei depois Talvez pensando... para protegê-lo, eu fico pensando aqui, que isolar o Paulo pode ser uma forma de proteção para esse espírito, porque ele não conseguiria conviver com os outros que estavam ali, e também eu penso que o padrão vibratório dele pedia isolamento. Concordam comigo, meus amigos? Amaury, o que você acha? Se me permite, vale uma reflexão para a gente considerar o esforço de André Luiz, né, da espiritualidade, que preparou essa obra maravilhosa, esses 13 livros de André Luiz, para que a gente pudesse antecipadamente, como nos preconiza a questão 918, antecipadamente conhecer a vida espiritual. Isso é uma tarefa do homem de bem, segundo Kardec. E nós concordamos plenamente com Kardec. Sim. Agora, no esforço de definir, de explicar a coisa, a gente não pode tomar como a própria coisa. Então, a evolução de todo esse processo, né, desde que o primeiro homem habitou o planeta, existe essa inter-relação com o mundo espiritual. E a gente precisa entender que a evolução se deu de forma assim, a olhos vistos, né?
essa ferveção, esse trânsito de inter-relação do mundo material com o espiritual é cada vez maior. E a gente percebe que as coisas estão fervilhando, acontece cada vez mais, as pessoas têm nisso uma coisa cada vez mais normal, existem várias correntes de pensamentos, religiosos ou não, que compreendem que existe algo mais do que a matéria. Pois bem, Ah, sim. a gente percebe que a evolução já se deu. A nós foi permitido ter o conhecimento do que nos chegou. A obra espírita, né, nos foi presenteada para que a gente pudesse entender isso. Nossa, Isso, que coisa. isso por si Segue só. aí, por favor, Amaury. Pode completar o que você está pensando e depois você lê, por favor. Que tem tudo a ver com o que você está falando. Pois não. Então, nós já estamos assim colhendo os avanços e parece que existe uma ânsia sem fim para tentar colocar o que se passa na espiritualidade de maneira inadequada para o momento, de tentar colocar na nossa caixinha explicativa, colocar ao nosso modo como é que as coisas se dão lá. A gente não compreende nem 3D, quanto mais as dimensões a que estamos tendo contato. Então, essa ânsia de explicar como é que as coisas se dão lá, eu acho que a gente avança o que está sendo oferecido. Compreendendo que existe a necessidade de evolução moral em todas as mensagens, o desaguar disso tudo, é nessa direção. Então, compreendermos que é desnecessário, né, verbalizarmos, colocarmos na nossa caixinha para, de alguma forma, tentar nos apropriar desse entendimento de maneira desnecessária para colocar ao nosso alcance, ao nosso bel prazer, as definições de uma dimensão que a gente não faz ideia, né? Logo, tão logo seja possível e seja necessário, nós vamos ficar sabendo. Hoje, os avanços morais a que suscitam todos os acontecimentos de lá e que podemos nos antecipar aqui para que sejamos melhores ao retornar, para mim, bastam. Mas acho que a gente tem que, de quando em vez, estar retornando a essa visão, porque quando você tem, lá da geometria, já que falamos em dimensões, quando você tem, né, Miriam, você que é professora, quando você tem uma reta é a união de vários pontos. Então, com 2 pontos, você já tem uma reta. Nós já estamos vislumbrando o caminho da evolução. As coisas estão avançando a olhos vistos, de uma maneira muito agradável. É gostoso você vislumbrar que está acontecendo um progresso para a humanidade. Então, avançarmos sem antes consumirmos tudo o que temos aqui, né, disponível para a nossa orientação, para que de forma segura e responsável a gente avance, me parece sim suficiente no momento. Vamos aprender como é que as coisas se dão? Vamos, é um processo natural, mas não precisamos queimar etapas, né? Vamos lá, então. Diz a Miriam que tem tudo a ver, vamos lá. Nossos amigos deste posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarmento de suas culpas. Eita! Dói, hein? Dói. Dói, 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 dói. Voltamos a falar um pouquinho mais. Aquele foi o item 16 do Céu e Inferno, mas voltamos a falar do arrependimento que pode dar-se em toda parte, em qualquer tempo. Veja o caso da Ismália e do Alfredo. Eles superaram as mágoas e hoje estão vestidos de luz. Porém, o culpado ainda sofre.
por muito mais tempo, porque ele está dentro daquela reminiscência ainda fazendo as mesmas coisinhas, culpando, fazendo a intriga, não só com ele, mas com outras pessoas também. Então, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é uma súplica, é um suplício bem cruel. É o que você falou, querida Milze, né? Então, eu trouxe a questão 874, né? Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferente, considerando uns justos e os outros parecem injustos, né? Então, você vê que a gente pensa bem assim mesmo, né? Poxa, Deus dá para uns muita coisa e é injusto que ele... então, é fácil a gente compreender a desarmonia das mentes humanas, né? Todos os encarnados estão em esse processo, né? E ali a gente vê que eles estão em departamentos espirituais diferentes. Então, o caminho que deve ser trilhado é uma busca, né, de verdadeiros conhecimentos. Porque se nós não conhecemos, né, se a gente acha que tudo vai se perder, né, nada vai se perder, né? A resposta dos espíritos é muito clara. É porque a esse sentimento se misturam paixões que alteram, como sucede a maior parte dos outros, sentimentos naturais e fazem que os homens vejam as coisas do seu prisma, né? Daquele seu prisma. Então, como nada se perde, a gente tem sempre que falar, né? Por melhor entendendo a verdade, como nós a conhecemos ainda do ponto de vista da nossa inferioridade ainda, mas nessa busca que a gente traz nós estamos buscando na doutrina espírita esclarecimentos, para que a gente possa, então, em nós, e fazer com que esse conhecimento brilhe em nós a nossa luz, fazendo com que a gente... É a pergunta, né, do milhão. Como a gente vai amar se a gente não experimentou ódio? Como combater o egoísmo quando a gente desconheceu o valor do desprendimento? A gente já entende isso. A gente entende que, já passei por isso, então eu tenho que fazer o movimento contrário. Então, é nessa linha de entendimento que é indispensável esse aprendizado para todos nós. É que nós nos libertemos dessas amarras do orgulho, da paixão inferior, né, que prende a alma a essas monoideias, né? Então, é muito interessante isso. Então, é falso a gente afirmar que Deus é ruim, que Deus não dá oportunidade, que a gente vai continuar sendo os mesmos, não vou mudar, aquelas coisas, né? Eu nasci assim, eu vou continuar assim, eu vou viver assim, né? Alguns falam que é aquela música da Gabriela, né? Complexo de Gabriela. Falam que é isso, né? Que é a história da Gabriela, né? Mas a gente vê que não é bem assim, né? Esse processo de cada um de nós é um processo bem interessante, que a gente precisa andar, caminhar um pouco mais, né? Para a gente poder ser um pouquinho melhor, vamos dizer assim, né, minha gente? Porque do que adianta a gente achar que a gente é a última Coca-Cola do deserto? A gente não é, né? A gente precisa ter um olhar, talvez, um pouco mais acurado, né? Então, como diz aqui o texto que o Miramês vai trazer, na filosofia espírita, né? Ele vai trazer uma observação dessa questão. Ele diz que o falso é uma afirmação da existência do verdadeiro e a mentira nos fala da verdade. Essas contradições nos impulsionam para Deus. Como contradizer Deus? Se Ele é o nosso Pai, a inteligência suprema, o Criador de todas as coisas. É o único que sabe
e tudo emana dele, que se sustentando a vida. Ele é vida, ele é amor, e é muito mais que a vida e que o amor, porque ele é o criador de tudo. E diante dessa paternidade universal, a gente nada sabemos dele. Deus é para nós outros um mistério dos mistérios. E eu acho isso bem assim que eu vejo Deus. Me pediram uma vez para fazer uma palestra sobre o que é Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Eu me recusei a fazer. Eu não consigo falar de Deus. Gente, porque é uma coisa que eu não conheço, é um cara que eu não conheço, mas e conheço todo. É muito Contraditório. antagônica demais as minhas cobrações. Eu dava aula para um grupo de pessoas aqui na Casa Espírita, e entre estes amigos estava um jovem, muito jovem, e eu falava de Deus e dizia assim: nós podemos ver Deus em todos os detalhes da natureza, e eu penso que aqui no planeta o que representa Deus para mim é o mar, os oceanos. Nisto levanta o jovem e diz assim: você tem razão, Nilza. Nós não sabemos onde começa e não sabemos onde é o fim. E aquilo para mim foi assim um esclarecimento extraordinário, porque eu não tinha pensado como ele. Para mim, aquela infinitude das águas do mar, dos oceanos, era bastante. E a própria energia que eu sentia quando ia à praia, que me deixava extremamente feliz e em contato com este pai, era o bastante. E vem aquele menino, porque ele é um menino, né? Hoje já é um adulto, e trouxe para mim esse entendimento. Eu achei formidável a forma como ele se expressou. Porque, para mim, eu vejo Deus aquela florzinha, né? E alguém falou: olhe no espelho também. Eu achei muito interessante tudo isso. O olhar, né? O nosso olhar vai até um determinado ponto. E o que tem depois desse ponto, né? O que vai ter depois desse ponto? A gente vê um espectro, né, muito restritivo do nosso entendimento, né, para Deus, né? Ô, Amaury, para de ficar caladinha aí. Faz favor. Ave Maria. Ele fica lá só assim, não vou falar nada. E, ai, meu Deus do céu. Do mesmo jeito que a Nilza, na sua fala, suscitou esse olhar para o macro e enxergar Deus, somos convidados a olhar para dentro e enxergar Deus do mesmo jeito, né? Esse é um exercício que a gente hoje o tem como infinito, né? Não temos assim condição de compreender isso, mas à medida em que a gente evolui intelectualmente, moralmente, a gente vai atribuindo sim a uma inteligência realmente suprema que a gente não faz ideia de como traz tanta grandeza e que a gente não compreende nem a obra dele, né? Muito menos ele, né? Está muito distante. A nós cabe conviver apreciando essa infinitude das coisas, tanto para o macro como para o nosso interior. Tanto que o lugar mais visitado do planeta, o lugar mais visitado por nós, vocês fazem ideia de qual seja? Deveria ser o nosso íntimo, né? Mas, Deveria ser, mas não é. deveria ser. Mas eu me atrevo a dizer que é o fundo do poço, é o lugar geográfico assim, que a gente mais fica. E aí alguém pergunta, não, mas é que quando você chegar ao fundo do poço, você vai encontrar Jesus. Eu diria para você, você desce e sobe, é tudo para Jesus, né? Que é o enviado, né, de Deus, esse espírito puro,
e nos serve de modelo e guia. Mas vamos lá, segue daí. Deixa eu falar só mais um minuto. O que, Pois que não, é Nilce? importante para mim quando falamos de Deus? É que Ele é Pai, sabe? Para mim é o bastante. Então eu me dobro diante desse Pai, porque preciso dele, não é assim? É. Precisamos dele. Então ficam tantos questionamentos, tantas hipóteses para tudo, É Nilza. grande demais, né, Pai, Nilton? É é grande pai, demais, né? e eu o amo, é o bastante. Miramês, então vou retomar Miramês aqui. Quando os sentimentos de justiça se misturam com as paixões humanas, se enfraquece, passando a alma a esquecer essa força poderosa que sustenta a própria vida, mas nunca prevalecem a injustiça e as paixões por não terem sustentação. Elas aparecem em fases de despertamento dos valores espirituais, no sentido de educação que o Amaury trouxe, e depois desaparecem para sempre, e seus lugares o amor estabelece a paz com os seus derivados, tirando o véu da ignorância que empanava a visão e mostrando as claridades onde a vida agita e cresce, nos dando esperança de viver com Deus mais presente e Jesus mais integrados no nosso coração. Ele não para por aí. É um falso prisma, né, que a gente tem. Ele diz que mesmo com todos os sofrimentos que a alma sempre passa para entender, Deus envia seus agentes na madrugada da vida a nos ensinar o que mais precisamos. João, no capítulo 8, versículo 2, se expressa dessa forma. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, assentando e o seu ensinamento. Então, Jesus nunca se cansou, vai e volta até nos quantas vezes forem necessárias para nos desprezar, por não nos desprezar, seu rebanho que o Pai lhe entregou. Não precisamos esmorecer nos caminhos, sempre encontramos, quando temos fé, alguém no céu e na terra a nos dar as mãos no sentido de nos libertarmos para a vida, livres das peias, nas consequências do amor do Mestre Jesus. Temos essa assistência por toda parte, porque Deus é justiça, é a própria justiça se faz vida na natureza. O ar sopra com justiça, sem esquecer que precisamos dele. A água é justiça de Deus, matando a sede em todos os reinos da natureza. O sol é justiça na sua maior expressão da vida, por não se esquecer de um só criatura do nosso Pai Celeste. Nessa linha de entendimento, podemos observar o resto. É a justiça mais visível. Basta que tenhamos olhos de ver, ouvidos para ouvir o que os grandes espíritos falam e escrevem sobre a justiça divina. É muito expressivo o que Miramês vai trazer para a gente. Não esquecer nunca de Jesus, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, trazendo aí a imagenzinha linda de Jesus, né? É um texto que vale a pena a gente ler e reler, da questão 874 de O Livro dos Espíritos, na filosofia espírita, que está lá no volume 18 de Filosofia Espírita. Vale muito a pena ler várias vezes, porque ali a gente depara-se que qual é realmente o nosso caminhar e qual é o nosso tamanho diante das nossas paixões, né? Dá para a gente ver, né, Nilce? Qual o tamanho das nossas paixões aí, né? E só mesmo fazendo uma análise profunda, sem nenhuma mentira, sem nenhuma fantasia, não é? O olhar para si mesmo,
reconhecendo-se como espírito, porque esta é a nossa realidade, entender os sentimentos que traz, o que me motiva, o que me entusiasma. É o tal do porquê estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo. E onde é que eu vou me segurar, assegurando a mim a paz íntima, que eu tenho como que há de mais importante. É essa certeza de Deus. E reconhecendo sempre como legítimo tudo que Jesus trouxe, amando este Espírito tão querido. Às vezes as pessoas dizem assim: Nilza, eu ouvi dizer que Jesus vai voltar. E eu me atrevo a dizer: ele não vai voltar, porque ele nunca foi. Ele tão somente desencarnou, que é a lei da vida, mas nunca nos abandonou. Então, esse entrelaçamento com ele depende exclusivamente de nós, não é? De nos reconhecermos, eu repito, como espíritos, compreender o que é que eu estou fazendo aqui, né? Por que é que eu estou na Terra? Com que projeto que o Pai Celestial tem para mim? Quando tudo isso nos entusiasma, até a coragem para enfrentar a vida vai crescendo em nós. É desse jeito, com essa minha simplicidade, meus amigos, que eu entendo tudo isto neste momento. A Mauri, eu peço você que faça suas explanações e faça a prece final. Pois não, Miriam, pois não. Estamos Passa aqui. muito depressa essa É horinha. muito rápido, exatamente. Boa! É uma sensação boa. No livro Caminho, Verdade e Vida, né, tem um texto chamado Amigo Oculto. Né, são aqueles que surgem na nossa vida, como lá no caminho de Emaús, que foram colocados ao lado de amigos que conversavam sobre Jesus e, enfim, conduziram um velhinho encontrado pelo caminho a uma estalagem, abrigaram-no e só foram se dar conta de que tinham Jesus ao seu lado, né, depois desse exemplo, dessa forma que esse amigo oculto que tantas vezes aparece para nós, tocando a campainha de casa, pedindo alguma coisa, né? É aquele que no sinaleiro às vezes fala um muito obrigado diferente, dando uma luz para o seu dia, às vezes dando certos aconselhamentos que você sequer imaginava que iriam brotar. Então a gente tem sim, né? Como trazemos aqui nessa reflexão singela das segundas pela manhã, amigos que nos permitem construir pensamentos, clarear ideias, vislumbrar esse aspecto consolador de tudo que recebemos e vamos, de alguma forma, propagando ao nosso redor, de uma maneira muito feliz, muito tranquila. Então, fica o lembrete, para que a gente não esqueça, né, ou tenha a percepção presente nas pequenas coisinhas, que esse tal amigo oculto, ele se manifesta todos os dias para nós. E dessa forma a gente vai se encaminhando para o final da nossa prosa de hoje, pedindo a esse irmão, esse amigo, para que conosco continue, nos inspirando, protegendo, trazendo essas oportunidades sem fim que nos permitem avançar, nos permitem constituir em nós mesmos caminhos melhores, sermos, enfim, melhores. Pedimos por todos aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão conosco nessa trajetória, nesse instante, em quaisquer dos cantos do planeta.
e possamos todos, de alguma forma, ajudar a construir um mundo melhor. Que a paz inconfundível deste, o nosso querido Mestre Jesus, esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.